Dando sequência à nossa leitura do livro Obsessão e Suas Máscaras, da doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Capítulo de hoje: Sintonia, hipnose em graus diversos, fascinação. O Centro Espírita, dirigido pelo enérgico e bondoso Raul Silva, era a faculdade onde André Luiz fazia seu curso de aperfeiçoamento em mediunidade, sob orientação competente do assistente Aulus. Licantropia parcial deformante, xenoglosia, mais um caso para tirar lições. Esse conteúdo está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Uma senhora levantara-se e, rodopiando sobre os calcanhares, quase se um motor lhe acionasse os nervos, caiu em convulsões, debatendo-se no piso da sala. Coleando pelo chão, adquiria aspecto animalesco, acentuado pelos uivos semelhantes ao de uma loba ferida. Entidades da sombra comandavam a mente da pobre senhora, especialmente uma delas que parecia interessada em eliminar-lhe a existência. Auxiliada pelas preces de Raul e a intervenção do mentor Clementino, a doente reergueu-se sentando-se ao lado do marido. Aulus explicou tratar-se de um complexo caso de fascinação. Terrível hipnotizador, auxiliado por vários companheiros que também desejavam vingança, utiliza a sugestão para humilhá-la. Se não fosse a proteção espiritual da casa espírita que frequenta, essa senhora já teria sido vítima integral da licantropia deformante. O instrutor afirmou que os espíritos detentores de altos poderes de inteligência, mais dedicados ao crime, são os responsáveis por muitos quadros deprimentes observados nos hospitais psiquiátricos, em que numerosos doentes, sob intensa ação hipnótica, imitam costumes, posições e atitudes de animais diversos. Esse fenômeno é muito generalizado nos processos expiatórios, em que os cúmplices da delinquência descambam para a atitude dos brutos. André Luiz tem ideia de separá-los, mas o benfeitor lembra que toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Nesse instante, a senhora começa a falar em um idioma estranho. Estudando o caso, Aulus inteirou-se de que a desavença perdurava por mais de um milênio. Conseguiu decifrar também o dialeto da velha Toscana, em que se exprimia o obsessor, descobrindo então que, por causa desta senhora, tornara-se esse cruel estrangulador. Era legionário de Hugo, o poderoso duque de Provença, no século X. A entidade reportou-se ao saque de que participou nessa época, quando teve a infelicidade de assassinar os próprios pais para satisfazer a essa mulher que lhe partilhava a existência. Nesses casos de xenoglosia ou de mediunidade poliglota, o filtro mediúnico e a entidade que se utiliza dele acham-se tão intensamente afinados entre si que a passividade do instrumento é absoluta. Aqui analisamos um caso em que o obsessor mantém os mesmos hábitos de outrora, de séculos atrás, exprimindo-se pela médium através de frases e modos que lhe foram típicos. Intrigado com o fenômeno, Hilário perguntou ao assistente se ele é atribuível à mediunidade propriamente dita ou à sintonia completa, e o benfeitor informa: o problema é de sintonia. Hilário volta à carga. Contudo, se a doente não lhe houvesse partilhado a experiência terrestre como legítima associada de seu destino, poderia o comunicante externar-se no dialeto com que se caracteriza? Responde positivamente não, esclareceu Aulus. Em todos os casos de xenoglosia, é preciso lembrar que as forças do passado são trazidas ao presente. Os desencarnados, elaborando fenômenos dessa ordem,
interferem quase sempre através de impulsos automáticos nas energias subconscienciais, mas exclusivamente por intermédio de personalidades que lhes são afins no tempo. Quando um médium analfabeto se põe a escrever sob o controle de um amigo domiciliado em nosso plano, isso não quer dizer que o mensageiro espiritual haja removido milagrosamente as pedras da ignorância. Mostra simplesmente que o psicógrafo traz consigo, de outras encarnações, a arte da escrita já conquistada e retida no arquivo da memória, cujos centros do companheiro desencarnado consegue manobrar. Meus amigos, vejam que importante informação. O médium só consegue falar outro idioma ou escrever sendo analfabeto se em vida anterior tiver tido essa competência. Isso é muito inteligente, muito interessante de saber, de entender. Seguindo, Hilário insiste ainda. Podemos concluir então que se a enferma fosse apenas médium, sem o pretérito de que lhe dá testemunho, a entidade não se exprimiria por ela numa expressão cultural diferente da que lhe é própria? Sim, sem dúvida alguma, aprovou o instrutor. Em mediunidade há também o problema da sintonia no tempo. O fato, sob nossas vistas, pode ser, de certo modo, comparado às correntes de água. Cada qual tem seu nível. As águas, a flor da terra, guardam a serventia, e, no entanto, que lhes são peculiares. Contudo, somente as águas profundas encerram o tesouro educado ou inculto das enormes forças latentes que podem ser convenientemente utilizadas quando aquelas são trazidas à superfície. Segundo o apontamento do orientador, mesmo à distância, depois de separados, o algoz e a vítima continuam unidos pela fusão magnética. E mesmo depois de retirado o espírito obsessor, a senhora continuou a gritar, referindo-se a um cruel estrangulador que lhe desejava sufocar. Tratava-se agora, segundo Aulus, apenas de um fenômeno alucinatório, natural, em processos de fascinação como esse. E acentuou: perseguidor e perseguida jazem na mais estreita ligação telepática, agindo e reagindo mentalmente um sobre o outro. O remédio definitivo para aquela dolorosa situação estava sendo providenciado. Em breve, a doente e o verdugo tornar-se-iam mãe e filho. Juntos vão seguir no trabalho redentor. E Aulus arrematou: louvado seja Deus pela glória do lar. Este caso de sintonia completa ilustra bem o grau profundo da hipnose, de conjugações de ondas, que permite a passividade absoluta e, consequentemente, o acesso aos arquivos onde se encontram registrados os fatos de vidas pregressas, trazendo as lembranças do passado no presente, de forma inconsciente. Essa é a conjugação no tempo. Quanto mais antiga a ligação das almas, mais fácil a realização do fenômeno. O professor Torres Pastorino escreve, isso está no livro Técnica de Mediunidade. Podemos, então, estabelecer um princípio. As comunicações telepáticas através da pineal pituitária se fazem por sintonia vibratórias fluídicas, ou seja, ligações por fio, se realizam através dos chakras plexos por magnetismo positivo-negativo. Em nossa hipótese, pois, o magnetismo poderá influir na incorporação, ligação fluídica, mas não na inspiração ou intuição, que esta se realiza por simples recepção de ondas vibratórias. Discordamos apenas em um ponto do professor Pastorino. Nos dois processos, a pineal participa de forma decisiva. Nos próximos itens, vamos dar outros graus de conjugação de ondas de sintonia, abordando obsessão oculta durante o sono físico e obsessão coletiva. Obsessão oculta. A hipnose é o fenômeno corriqueiro na Terra.
gerando associações maléficas e destrutivas. Grande parte dos crimes, escândalos e, de certa forma, dos suicídios tem aí a sua origem. Muitas vezes, o magnetizador atua sobre a mente passiva do hipnotizado, levando-o a estados alucinatórios. Veremos na parte 2 a capacidade de indução da corrente mental e suas outras propriedades, destacando inclusive a importância dos reflexos condicionados. Para precaver-se de semelhante calamidade, o ser humano precisa prestar atenção à natureza de seus próprios pensamentos e idioplastias, o que vale dizer a qualidade dos raios mentais que elege como combustível de suas emoções mais profundas. Isso pode ser visto no livro Vozes do Grande Além, mensagem do médico Dias da Cruz. Kardec referiu-se às 1000 formas de obsessão oculta. Já lembramos também as anotações do evangelista João, quando escreve sobre a ação de um espírito obsessor que teria colocado no cérebro de Judas a ideia de negação do apostolado. Vejam só, meus amigos, Judas passou por essa situação. Continuando, André Luiz, no livro No Mundo Maior, enfatiza aspectos dessa mediunidade ignorada, lembrando que o reflexo condicionado específico está na raiz de diversos vícios, tão vulgares na vida social, como seja a maledicência, a crítica sistemática, os abusos da alimentação e os exageros do sexo. Ressalta também a amplitude do fenômeno. Isso está no livro No Mundo Maior. Em todos os continentes podemos encontrar milhões de pessoas em tarefas dignas ou menos dignas, mais destacadamente os expositores e artistas da palavra, na tribuna e na pena, como veículos mais constantemente acessíveis ao pensamento. Senhoreadas por espíritos desenfaixados do liame físico, atendendo a determinadas obras ou influenciando pessoas para fins superiores ou inferiores em largos processos de mediunidade ignorada. Fatos esses vulgares em todas as épocas da humanidade. Aqui especificamos um desses casos, que está descrito no livro Nos Domínios da Mediunidade. Nas dependências de um bar, em um ambiente noturno de péssimas vibrações espirituais, por causa das libações alcoólicas, das ondas de fumo e dos pensamentos desregrados, um jovem escrevia, embalado pelo conhaque e pelo cigarro. Ao seu lado, um espírito de aspecto repelente controlava seu cérebro, embebendo em uma substância escura e pastosa que lhe escorria das mãos, imantando através da imaginação o rapaz que, sem o suspeitar, era hábil médium psicógrafo, assimila as ideias do verdugo espiritual. Tratava-se de um fenômeno de indução magnética, de vez que, como jornalista, desejava produzir matéria sensacionalista, encontrando ressonância a do desejo da entidade inferior de prejudicar uma jovem. As páginas que estavam produzindo iriam, justamente, enredar essa jovem em noticiário escabroso. Houvera um homicídio. A jovem não estava diretamente implicada, mas sob o império do obsessor, o rapaz iria colocá-la no centro dos acontecimentos. Com que finalidade? O espírito, verdugo da jovem, pretendia desfibrar-se-lhe o caráter, a fim de arremessá-la ao vício e, desse modo, dominá-la mais facilmente, voltando ao vampirismo a que está acostumado. E o rapaz? Tornara-se instrumento obsessor, porque deseja produzir matéria escandalosa de impacto junto ao público. A imantação das almas ocorre, portanto, naturalmente, pela natureza dos raios mentais emitidos de parte a parte. Diante do fenômeno, André Luiz pondera: o quadro, sob nossa análise, induz a meditação nos fenômenos gerais de intercâmbio em que a humanidade total se envolve sem perceber. E Aulus conclui: há, sim, faculdades medianímicas e cooperação no mundo espiritual surgem por toda parte,
Onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Meus amigos, tivemos muitos, muitos fatos que trouxeram esclarecimentos importantes. Por isso que Jesus dizia: orai e vigiai. Vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, porque esses pensamentos atraem espíritos da natureza do nosso pensamento. Então vamos cuidar para não falarmos tão mal dos outros, não ficarmos reparando, julgando, não é verdade? Para estarmos livres dessas influências. Terminamos aqui mais um capítulo. Espero que tenham gostado. Deixo o meu e-mail aqui para possíveis contatos e aguardo todos vocês na sequência do livro. Um abraço.